Olá, gente. Meu nome é Emerson. Eu vou representar o grupo Beehive na NAC de banco de dados. E o objetivo que a gente teve é criar um prestador, um serviço e trazer os resultados de todos os serviços que um prestador realizou e um percentual desses serviços prestados. Então, vai ter um valor total e um percentual a respeito disso, que pode ser informado pelo usuário ou informado na própria query, como a gente vai ver aqui no script, né, no caso. Então, para começar falando a respeito disso, a gente vai ter três tabelas. Então, a primeira tabela seria a do prestador do serviço. E a gente teve aqui como chave primária, vai ser o ID do prestador. A segunda tabela é o serviço prestado. E esse serviço prestado vai ter a primary key aqui também, que vai ser o ID do serviço. Com isso, a gente tem uma tabela associativa, que vai ter uma relação de N para N, né, no caso de prestador e serviço. Então, pode ter vários prestadores para vários serviços. Então, um prestador pode prestar mais de um serviço, assim como um serviço pode ser prestado por mais de um prestador. E nessa terceira tabela aqui, que eu estava falando agora, ela vai ter uma chave estrangeira que vai receber esse ID do prestador e também vai receber esse ID de serviço, certo? Com isso a gente tem uns testes, então a gente tem esses três inserts aqui que a gente fez só para verificar. E aqui embaixo a gente tem uma função. O que essa função vai fazer? É justamente para calcular o valor de uma porcentagem específica do valor total de um prestador. Então imagina só que um prestador fez vários serviços, ele vai ter um valor total que ele vai receber desses vários serviços e a gente vai calcular, eu quero 20% desse valor total. Aí, com essa função, a gente vai retornar quanto que representa esses 20% do valor total que um prestador realizou. Então é basicamente isso que essa função vai fazer. Então, a princípio, vai ter um retorno aqui que vai ser um número, que vai ser esse valor total. Esse valor total é o percentual, né, do valor total que foi informado. E aí aqui, esse primeiro parâmetro se eu informar 15% de 40 mil, por exemplo, eu vou ter esse cálculo realizado e retornar esse valor total. Então é para isso que a gente criou essa função aqui, calcula. Como que a gente vai fazer aqui embaixo? Esse set serve output on, ele serve justamente para mostrar os dados na tela. Então, quando a gente for exibir os dados, a gente vai exibir aqui embaixo, por exemplo. Ele precisa setar esse valor justamente para conseguir executar isso daqui direitinho. Ele é mais para o PLSQL, eu não consegui utilizá-lo no Dbeaver, então vou ter que fazer de uma outra maneira aqui para exemplificar, mas a princípio é isso. Aqui embaixo em declare é a seção de variáveis. Então, como que a gente começa aqui? A gente declara um cursor. O cursor nada mais é do que todos os outros também são. Então, por exemplo, aqui quando a gente faz qualquer script de ML, por exemplo, um select, um update, um insert, ele é um cursor, mas só que ele é implícito. Então, assim, quando a gente precisa retornar mais de uma linha, por exemplo, de um SQL ou armazenar esse valor em algum lugar, a gente precisa declarar explicitamente que isso é um cursor. Então, como vocês vão ver aqui embaixo, por exemplo, a gente vai fazer um select, pode retornar mais de uma linha, então é uma matriz de dados, e aí por ser essa matriz de dados, a gente precisa declarar esse cursor aqui, e aqui na seção. Então, esse cursor vai se chamar geral, e esse is, como é um operador de atribuição, ele vai receber todos esses dados aqui embaixo. E aí, vamos ver o que são esses dados, né? O geral ele vai receber esse select, então esse select ele vai fazer uma busca na tabela de serviços prestados, ou seja, todos os serviços que foram prestados estarão nessa tabela, e aí ele vai fazer um inner join aqui embaixo. Como? Ele vai pegar o prestador de serviço, na tabela de prestador de serviço, vai fazer uma associação com o serviço prestado, utilizando o ID de serviço como referência. Porque com esse ID de serviço, a gente vai conseguir agrupar todos os serviços daquele ID específico que está nessa tabela. E aí, com isso, a gente consegue agrupar um valor, por exemplo, uma coluna para esse cara. Aqui embaixo, a gente tem a tabela de prestador de serviço, e a gente vai pegar e associar com o ID do prestador, por quê? É justamente para mostrar o nome da pessoa, porque se a gente ver aqui, essa tabela prestador de serviço, ela tem o nome de uma pessoa específica. Cadê? Eita. Prestador de serviço, ela tem o nome do prestador. Então a gente precisa fazer esse inner join para trazer o ID do prestador
e o nome daquele prestador que prestou um determinado serviço, por exemplo. Meio complicado esse negócio de prestador de serviço, serviço prestado, mas se for com calma a gente consegue chegar lá. Com esses inner joins e com esse group by, a gente consegue retornar um valor. E aí, um valor do que, no caso, seria? Aí imagina que um prestador, ele tem vários serviços prestados. Quando eu fizer esse inner join, esse group by, ele vai pegar todos esses valores de serviço que ele prestou, vai armazenar aqui e a gente consegue fazer uma soma disso tudo. E aí, com a soma disso tudo, a gente vai chegar a um valor total de serviços prestados daquele prestador, né? E aí, com isso, a gente vai ter esse valor total de serviços prestados e a gente consegue chamar aqui embaixo a função calcula. Aí, essa função calcula vai fazer o que a gente fez, o que a gente falou ali em cima. Então, ela vai pegar um percentual, que eu posso informar aqui, por exemplo, 15%. Eu quero 15% do que? Da soma desses valores. Então, essa soma nada mais é que a soma de todos os serviços prestados. Ele vai passar por aquela função calcula, ou seja, informei 10% aqui, quero 10% de 40 mil. Aí vai retornar esse valor total. E aí, esse select, eles têm essas quatro colunas, então vai ter o ID do prestador, nome do prestador, a soma de todos os serviços prestados e a porcentagem desses serviços prestados. E vai armazenar nesse cursor geral aqui embaixo, aqui em cima, né, no caso. Esse group by, a gente teve que fazer porque estava dando um tipo de um certo erro, mas é justamente para agrupar todos os dados. E o order by, no caso, vai ser para ordenar pelo ID do prestador, enfim. Então é isso. Então, se eu fizer um select aqui, por exemplo, separadamente, vocês vão ver como que os dados serão apresentados nessa query aqui. Então, aqui, por exemplo, vem o ID do prestador, vem o nome do prestador, a soma de todos os valores de serviços prestados e a representatividade da porcentagem desse valor. Então, aqui, por exemplo, quando a gente colocou 15%, então 6 mil é 15% de 40 mil. Tudo isso aqui, se tiver mais de um prestador, mais de um nome, ele virá um por cada linha e ele é armazenado nesse geral, nesse cursor geral. Aí beleza, a gente consegue declarar essas variáveis. Então aqui se você ver tem mais variáveis, que é o ID do prestador, esse nome, soma e cálculo. Não está populado ainda, mas foi declarado aqui, a gente vai poder usar mais para frente. Onde que a gente começa a popular essas coisas, né? Ou mostrar os valores, enfim. A gente inicia aqui no Begin. Esse Begin, ele vai ter o Open geral, que é uma palavra reservada para abrir o cursor. Aí, quando eu pegar esse cursor geral, que a gente declarou lá em cima, a gente vai fazer um while true loop aqui. Então, esse loop, ele vai percorrer cada linha do cursor. Então, se eu tenho mais de uma, duas, três, quatro linhas, ele vai usar o fetch, que também é uma palavra reservada especial que a gente utiliza para percorrer o cursor. Então, esse fetch, ele vai pegar esse cursor geral e vai pegar cada linha desse geral, ele vai inserir as colunas, né, respectivas. Então, a primeira coluna aqui, por exemplo, é de prestador, ele vai colocar aqui, V de prestador. V nome, V soma e V cálculo, assim por diante. Então, nome, né, soma e cálculo. E aí, com isso, ele vai exibir esses dados enquanto houver linhas, né, para ele percorrer nesse cursor. E aí, quando não tiver, quando ele não achar nenhum dado a mais, ou tipo, chegou na última linha, ele vai fechar esse loop aqui. Então, ele vai parar, né, de fazer essa iteração e vai fechar esse loop. Então, é justamente para isso que vai servir essa parte, certo? Como que vai funcionar aqui? Como eu não consegui fazer esse output aqui no Debeaver, ele seria basicamente uma substituição. Então, aqui, por exemplo, esse número identificador, se eu fizesse o output no, na outro software, né, que ele consegue reproduzir tudo isso, ele teria que colocar aqui, por exemplo, o número identificador, ele substituiria essa coluna. Aqui, nome do objeto seria o nome da pessoa, que aparecia o nome do objeto. A somatória de todos os serviços prestados. Então, se tivesse vários serviços, ele ia aparecer aqui quanto de valor que ele arrecadou daquele serviço. E aqui calcula, seria o cálculo do percentual. Aí apareceria aqui, no caso, quanto que equivale a um percentual de todos esses valores recebidos. Então, é para isso que serviria essa parte. A princípio é isso. Espero não ter sido longo. Agradeço pela atenção e até mais.